Olá a todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Geraldo e eu estou aqui nesse vídeo representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor. É sempre um prazer, estar aqui fazendo esse vídeo para trazer para todos nós mais alguns momentos de reflexão e de entendimento do Evangelho do Cristo. Então, antes de nós iniciarmos aqui a nossa leitura e a nossa reflexão do Evangelho de hoje, vamos pedindo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e também aos nossos anjos da guarda, aos nossos irmãos do plano maior, que nos envolva em muita paz, muita serenidade, que nós tenhamos os nossos corações libertos de todos os maus sentimentos, para que nós possamos dar maior oportunidade de nós entendermos o que o Cristo está trazendo para nós aqui nessa mensagem de hoje. Então, hoje nós vamos falar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Lei de Justiça, de Amor, de Caridade e de Amor ao Próximo. Vamos trazer aqui o item 10, fora da caridade não há salvação. Então nós vamos aqui fazer a leitura de alguns trechos dessa mensagem que foi trazida por São Paulo, o apóstolo, lá em Paris, em 1860. Então, nós vamos aqui fazer a leitura de alguns trechos e depois vamos fazer alguns comentários para que a gente possa entender e para que a gente possa ter condições de refletir sobre e procurar trazer esses ensinamentos para a nossa vida. Então, Paulo começou dizendo assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Ela brilha no céu como auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Então, aqui nesse começo, Paulo está trazendo aqui para nós uma mensagem para que nós entendamos, todos nós que somos cristãos, espíritas, que entendamos que a prática da caridade é o maior e o único caminho para a nossa verdadeira evolução espiritual. Então, se nós não praticarmos esse ato da caridade, porque para fazer a prática da caridade, o nosso coração, os nossos sentimentos têm que estar alinhados com esse sentimento de amor. Porque se nós não trouxermos o amor, a compaixão, a benevolência em nossos corações, a gente não consegue praticar a caridade. Então, todos nós, espíritos, estejamos nós encarnados, ou mesmo quando nós já estivermos desencarnados, nós, se nos atentarmos para esse ensinamento, nós estaremos marcados em nossos corações por um magnetismo muito puro, onde o que vai nos facilitar e vai nos habilitar a estarmos sempre, quando desencarnados, junto de espíritos de uma envergadura maior,
né? Porque vamos estar a caminho, porque estaremos nos esforçando, né? Pela nossa ou para a nossa evolução espiritual, e assim nós estaremos galgando lá no plano espiritual uma condição mais equilibrada, de serenidade, para que nós possamos continuar no plano espiritual, claro, porque não vamos para o plano espiritual para ficar lá também de férias, assim como nós não estamos aqui encarnados de férias, nós continuamos, é um processo contínuo de evolução, para que nós possamos estar evoluindo como espíritos. Aí ele continua aqui. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando por guia, nunca o homem se transviará. Então, todos nós, se nós tivermos esse estandarte, como ele coloca aqui, como guia das nossas vidas, fora da caridade não há salvação, e nós realmente aplicarmos, né, esse conceito na nossa vida prática, nós estaremos praticando o verdadeiro cristianismo, que é o mesmo que dizer que nós estamos entendendo e praticando também o espiritismo. E quando nós temos esse entendimento e colocamos essa condição como um estandarte da nossa vida, dificilmente a gente vai se desviar do caminho do bem, né? Como ele colocou aqui, dificilmente, se o homem colocar isso como guia na sua vida, dificilmente ele se transviará. Né? Por quê? Porque se você tiver o seu coração livre de sentimentos que não são bons, como ressentimento, mágoa, raiva, maledicência, e você deixar, consequentemente, né, você está deixando no seu coração prevalecer o sentimento do amor. O amor, ele é incondicional. Então, logo, você vai ter compaixão do teu próximo. Você vai ter piedade do seu próximo. Você vai ser benevolente com o seu próximo. Então, à medida que nós começarmos a praticar essa condição, nós não mais nos desviaremos do caminho que Jesus veio nos ensinar. E, como nós sabemos, Jesus é a verdade, é a vida, é o caminho para que nós possamos atingir com mais rapidez a nossa evolução espiritual. Aí continua aqui Paulo na citação. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta mais das vezes a inércia e a despreocupação. O que ele está dizendo para nós aqui, resumidamente? Que não adianta nós somente não praticarmos o mal. Porque não praticar o mal é fácil, é só a gente cruzar os braços, não fazer nada, a gente não está praticando o mal. Mas é necessário uma virtude ativa. E o que é essa virtude ativa? É a prática da caridade, é fazer o bem. Então, por isso que ele disse que para não praticar o mal, basta a inércia. E agora, e para praticar a caridade? Né? Para colocar o amor em prática, para tomar essa ação, é preciso que você haja, é preciso que você faça alguma coisa. Você não, nós. É preciso que nós façamos alguma coisa.
Então ele deixa bem claro aqui que para a nossa evolução espiritual não basta não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que praticar o bem, nós temos que ter forças para isso, para poder em todos os instantes da nossa existência, nós estarmos numa força ativa de prática do bem, né? Então, é isso que ele traz aqui para o nosso entendimento. E ele termina a mensagem dele dizendo assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então ele está trazendo aqui para nós um esclarecimento, né, que nós devemos agradecer a Deus, né? Nós que somos espíritas conhecemos essa verdade, a verdade dessa doutrina, né? Porque conhecendo essa verdade, nós tomamos consciência da nossa responsabilidade em praticar o cristianismo. Porque o espiritismo e o cristianismo, uma coisa só, como ele mesmo disse aqui. Mas não é só pelo fato de você ser espírita, não é só pelo fato de você processar, né? Você praticar a doutrina em si, né? Você ir no Evangelho, você fazer leitura das obras espíritas, né? Você trazer mensagem espírita. Não, você tem que praticar. Até porque ele disse aqui, se você trouxer essa condição de ser um praticante da caridade, não importa se você é espírita ou não, você vai estar tendo o seu mérito da mesma maneira. Então, o espírita é abençoado, como ele diz aqui, tem que agradecer a Deus por conhecer essa verdade através do espiritismo, dessa doutrina, mas não quer dizer que seja isso, tudo bem, eu sou espírita, então tá tudo certo. Não, muito pelo contrário. Nós como espíritas, nós tomamos consciência da nossa responsabilidade, do nosso papel diante do nosso próximo. Então, a partir do momento que nós tomamos essa consciência, nós temos mais responsabilidade. Então, nós precisamos, sim, veementemente, trazer esse estandarte para a nossa vida, no nosso dia a dia, seja lá onde nós estivermos. Seja dentro do nosso lar, ou na sociedade, ou praticando, ou exercendo, né, a nossa profissão, enfim, em qualquer ambiente ou qualquer situação que nos encontremos, nós temos que trazer esse estandarte conosco e colocar em prática. E uma outra colocação que ele faz aqui, né, que quando nós compreendemos e nós nos colocamos na condição de praticantes dessa verdade, nós estaremos aqui servindo de exemplo para os nossos irmãos, para aqueles que olham para nós e possivelmente, né, com base nas nossas ações, podemos sim mostrar a eles que este é o caminho, né? E nós estaremos fazendo com que os nossos irmãos, com que os nossos semelhantes que estejam a nos olhar, nos tenha como um exemplo no quesito da prática da caridade. Então, é uma responsabilidade muito grande e que nós devemos pensar bem, né,
nesta condição e nos colocarmos nessa disposição. Claro que não é fácil, né, gente? A gente sabe disso, mas como nós já dissemos lá no início, esse é o caminho, né? Não existe outro caminho a não ser o da caridade para a gente poder verdadeiramente conquistar a nossa evolução espiritual, né? Porque afinal de contas, também como já comentamos aqui, é o amor em prática. Tem um texto aqui que foi extraído, que eu peguei lá do Kardecpédia, né? Lá do roteiro de estudos, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Lá no item 60 dessa obra, lá do Kardecpédia, tem um parágrafo que diz assim: com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua. Com a caridade, estarão em paz. Somente tendo por base de suas instituições a caridade, podem ter assegurada sua felicidade neste mundo, segundo as palavras do Cristo. Só ela pode também garantir a sua felicidade futura, pois encerra implicitamente todas as virtudes que podem conduzi-lo à perfeição. Com a verdadeira caridade, tal como o ensinou e praticou o Cristo, não mais o egoísmo, o orgulho, o ódio, a inveja, a maledicência, não mais o apego desordenado aos bens deste mundo. É por isso que o Espiritismo cristão tem como máxima: fora da caridade não há salvação. Não é um resumo muito bacana de tudo isso que nós trouxemos aqui e nos mostra assim com uma clareza muito grande qual é o caminho que nós temos que trilhar, né? Porque somente praticando a caridade é que nós vamos garantir a nossa felicidade presente e a nossa felicidade futura, como foi colocado aqui, né, nesse estudo aqui do Espiritismo. Então uma máxima, né, excelente, e que nós que temos esse conhecimento, mais uma vez, né, falando, nós temos que refletir muito sobre isso e avaliarmos, pensarmos muito bem, né, do que nós realmente estamos fazendo, se nós estamos realmente aproveitando as nossas oportunidades que nós temos no dia a dia. E para encerrar, vamos trazer aqui também, né, mais um complemento para essa reflexão da noite aqui sobre a caridade, né, que fora da caridade não há salvação. Vamos trazer aqui uma questão do Livro dos Espíritos, né, a questão 886, para que nós possamos encerrar aqui esse nosso vídeo e essa nossa reflexão aqui do dia de hoje. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Kardec perguntou para os espíritos. E aí foi respondido para ele o seguinte: os espíritos deram a seguinte resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe a esmolas, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes,
sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Então, veja bem, é muito importante que a gente entenda isso aqui também, para que nós não fiquemos na imaginação de que caridade é somente dar bens materiais ao próximo, né? Então, segundo Jesus, né, a caridade abrange todas as relações que nós temos. Toda e qualquer relação que nós tivermos com o nosso próximo está envolvido o quesito da caridade. Então, nós temos oportunidade de sermos caridosos desde o momento que nós acordamos até o momento em que nós vamos retornar ao repouso do nosso corpo físico. O tempo todo a gente tem a oportunidade de ser caridoso, porque não é só com o inferior, é com o inferior, com aquele que nós julgamos ser inferior, é com os nossos superiores, é com os nossos iguais, e é em toda a relação. Não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Então, é a oportunidade a todo instante. Então, é saber ouvir, é saber falar a palavra certa na hora certa, é saber calar na hora certa, enfim, é você ser uma pessoa, né? Nós precisamos ser, né, no conceito da prática da caridade, pessoas de coração simples, humilde, né? Nos colocarmos no lugar do outro, sempre, né? Não fazer julgamentos, né? Porque fazer julgamento é muito fácil. Então, nós precisamos compreender que a caridade é isso, é a nossa relação constante com todos os nossos semelhantes. Ela nos proíbe que humilhemos os desafortunados. Tomemos cuidado para não menosprezar aqueles que nós julgamos ser inferior, ou aqueles que nós, às vezes, achamos que pelo fato de ter menos bens materiais, menos condição material que nós, são seres inferiores e nós podemos menosprezá-los. Não, a caridade, a prática da caridade nos proíbe que humilhemos esses nossos irmãos. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa, né? Então, aquele homem, né, que é realmente bom, ele não humilha, ele levanta aqueles que supostamente julgamos que sejam inferiores por qualquer condição ou que estejam momentaneamente numa condição material inferior. Então, ao invés de humilhar, o homem de bem eleva essas pessoas, traz, né, esses nossos irmãos para a altura dos nossos olhos, para conversarmos de igual para igual com eles. Isso é a prática da caridade que traz para nós aqui. Então, eu espero que essas reflexões aqui sirva para todos nós daqui para frente, nas nossas ações dos nossos dia a dia, e que possamos aproveitar bastante. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, e daqui a algumas semanas nós retornaremos, né, com um novo vídeo, para que nós possamos continuar aqui as nossas reflexões. Peço a Deus e a Jesus que abençoe a todos que estão aqui ouvindo, que também que abençoe os seus lares e todos os seus familiares, que eles sejam envolvidos em muita paz e muita luz. Até o próximo vídeo.